Revelado, a surpreendente verdade que ouvi ao voltar para casa e mudar tudo na vida do meu filho. Clara, uma jovem mãe de 28 anos, mirava pela janela do ônibus, vendo a cidade paulista passar como um borrão. Os dias eram longos, as horas se arrastavam enquanto ela trabalhava como atendente na cafeteria da esquina. A exaustão a acompanhava, mas o que mais a machucava era o olhar de desprezo que recebia de alguns clientes. Aqueles olhares pareciam dizer que ela era uma falha, que seu esforço não era suficiente. Mas Clara se mantinha firme, por Lucas, seu único filho. Ele precisava de um futuro melhor, longe da pobreza que cercava a ponto em um dia especialmente difícil. Após atender a um cliente que mal disfarçou o desprezo ao pagar pela conta, Clara sentou-se no ônibus no caminho de volta para casa. A cabeça explodia de preocupações. Como ele está na escola? Está se sentindo inseguro com tudo isso? Ao seu lado, dois homens conversavam. Inadvertidamente, as palavras dele chegaram até ela, cravando-se em seu coração. A vida nunca muda para quem vem de onde nós viemos, disse um, com um tom de resignação que levantou um turbilhão de sentimentos dentro dela. O que eles diziam parecia tão verdadeiro e ao mesmo tempo devastador. Clara sentiu um frio na barriga ao perceber que muitos pensavam assim, presos dentro das correntes da miséria. Ao chegar em casa, viu Lucas, iluminado pela luz suave da lamparina, fazendo lição de casa. Ele levantou o olhar e sorriu, e foi como se uma luz acendesse dentro dela. Por que ele deveria carregar esse peso? Por que deveria acreditar que não pode mudar de vida só porque eu vim de um lugar como esse? Uma ideia começou a brotar em sua mente. A confeitaria. O doce encanto que sempre esteve escondido detrás de um medo paralisante. Desde pequena, Clara amava fazer bolos e tortas com sua avó, Dona Zélia, que sempre dizia que nunca era tarde para recomeçar. Movida pela esperança, Clara decidiu que naquele instante, enquanto preparava um lanche para Lucas, iria buscar a avó. Dona Zélia era sua fonte de força, a sabedoria encarnada. Na mesa da cozinha, entre cheiros de açúcar e histórias que faziam o tempo parecer parar, Clara ouviu as histórias de luta da avó e como ela havia transformado ingredientes simples em doces que alimentaram não apenas o corpo, mas a alma da família. Minha filha, o futuro é construído com coragem. Não tenha medo de sonhar, disse Zélia, tocando seu coração com aquelas palavras. Os dias se passaram, e a ideia de abrir um pequeno negócio de doces a consumia. E se tudo der errado? E se eu fracassar e Lucas sofrer? Era um dilema angustiante. Mas em uma conversa sincera com Lucas, Clara decidiu que ele também precisava sonhar grande. Filho, você deve lutar pelo que quer, assim como eu vou lutar pelo nosso futuro, declarou, sentindo a determinação florescer dentro dela. Mas, no fundo, ainda pairava a sombra da dúvida. Então, a vida surpreendeu. Enquanto pensava em seu futuro, um telefonema inesperado fez seu coração disparar. Clara, eu tenho uma proposta para você. Silêncio. O que aquilo significava? Ela respirou fundo, sentindo o peso das expectativas e a possibilidade de finalmente quebrar aquelas correntes. Uma nova vida estava a poucos passos. Mas seria um passo certo? Clara sentiu que o coração palpitava como se estivesse em um ritmo acelerado, o telefone ainda colado ao ouvido. O silêncio que se seguiu à proposta a deixou em estado de espera. Uma tempestade de emoções tomou conta dela. O que a pessoa do outro lado estava prestes a dizer poderia mudar todo o curso de suas vidas. Clara, temos um espaço na confeitaria que você sempre comentou. Se você estiver disposta, poderia trabalhar conosco e até trazer suas receitas, continuou a voz, agora mais animada. Clara mal conseguia processar as palavras. O convite parecia simples, mas implicava um mundo de possibilidades. Um empurrão rumo ao sonho que muitos já haviam dito que era impossível. Ela respondeu automaticamente, como se suas emoções fossem mais fortes que a razão. Sim. Claro. Eu adoraria. A certeza a encheu, mas logo a dúvida tomou conta novamente. Como vou lidar com tudo isso? E se eu falhar? A ideia de se expor novamente, de mostrar seu talento, era assustadora. Mas, ao mesmo tempo, a imagem de Lucas, tão sonhador e curioso, incendiou uma chama dentro dela. Nos dias que se seguiram, Clara fez uma preparação quase mágica em sua cozinha. As receitas de Dona Zélia tornaram-se suas aliadas. Cada bolo batido trazia à memória momentos de infância, um viajar no tempo que enchia seu coração de alegria. Ela passava as noites experimentando diferentes combinações, recheios e coberturas. Durante um desses momentos, Lucas a ajudava, brincando com a farinha e fazendo as paredes da cozinha parecerem um campo de flores brancas. Que cheiro bom, mãe! Ele exclamou, seus olhos brilhando de excitação.
Clara parou um instante, observando o filho. Ali estava a razão de tanta luta, a luz que iluminava até os dias mais sombrios. Ela queria que Lucas visse que a vida poderia ser mais do que apenas o que a sociedade impunha. Através das guloseimas que produzia, ela queria mostrar a ele que o sonho era viável, que o esforço sempre valia a pena. O dia da entrevista na confeitaria chegou. Clara estava nervosa, cada passo até o local parecia mais pesado, como se seu próprio corpo tivesse dúvidas sobre sua capacidade de assumir esse desafio. Ao entrar na loja, a atmosfera doce a envolveu, e ela sentiu o calor dos fornos e o amor que havia em cada bolinho exposto. Oi, Clara. Estou tão feliz que você está aqui, disse a proprietária, uma mulher de meia idade com um sorriso acolhedor. Elas se sentaram e, em poucos minutos, Clara expôs sua visão, seus sonhos de criar um espaço onde doces e amor fossem interligados. Enquanto falava, as palavras saíam com clareza, como se sua alma estivesse sendo ouvida pela primeira vez. Mas quando a conversa começou a tomar um rumo mais sério, o peso das responsabilidades surgiu novamente. Você sabe que isso vai exigir tempo e dedicação, certo? Não será fácil. A mulher sorriu, mas Clara sentiu que cada palavra trazia um eco de insegurança. E se ela não conseguisse dar conta? E se Lucas precisasse dela nesse processo? A sombra da dúvida, que nunca havia se afastado completamente, se fez presente. Com a mente turbinada em ideias e ansiedades, Clara saiu da confeitaria de mãos vazias, mas com o coração pulsando. O que fazer a partir dali? As respostas não vinham, apenas uma pergunta permanecia ecoando em sua mente. Eu sou capaz? Ao chegar em casa, Lucas estava entretido com um livro, mas notou imediatamente que sua mãe não estava tão radiante quanto antes. Mãe, o que aconteceu? Você parece preocupada, ele comentou, inquieto. E, naquele momento, Clara percebeu que precisava ser honesta, não apenas consigo, mas também com Lucas. Filho, a vida é feita de escolhas. E algumas delas são muito difíceis, mas eu quero que você saiba que, independentemente do que eu decidir, o mais importante é que nós estaremos juntos nisso, disse Clara, mordendo o lábio inferior. A resposta dela poderia ser o início de uma nova jornada, ou o caminho para mais incertezas. Mas antes que pudesse concluir seu pensamento, a campainha tocou, interrompendo o clima de tensão. Quem poderia ser a essa hora? O coração de Clara disparou novamente. E se for algo inesperado? E se isso mudar tudo outra vez? Com um misto de curiosidade e medo, ela se aproximou da porta, respirando fundo. A incerteza do momento era palpável. Clara abriu a porta com um leve tremor nas mãos. O que ela encontrou do outro lado a surpreendeu de maneira absoluta. Érica, uma velha amiga de infância, estava na soleira, o semblante radiante e os olhos brilhantes. Clara, que bom te ver. Posso entrar? A voz dela era como um abraço quentinho em um dia frio. Clara hesitou, a tensão do momento ainda mantendo à beira de uma escolha difícil. Mas o sorriso de Érica era contagiante, e logo ela se afastou, permitindo que a amiga entrasse. Assim que a porta se fechou, Érica olhou ao redor, admirando as paredes decoradas com fotos de Lucas e Clara. Sinto que você está em um momento de transformação, minha amiga, como a borboleta que saiu do casulo, ela disse, com um brilho de empatia nos olhos. Clara forçou um sorriso e convidou Érica para sentar-se. Após um pequeno momento de conversa sobre a vida, a amiga começou a falar sobre seu novo projeto, que revolucionava a educação de crianças em situação de vulnerabilidade. Estamos planejando um evento beneficente e pensei em você. Seus doces seriam um sucesso e ainda ajudariam muitas crianças, disse ela, cheia de entusiasmo. O coração de Clara começou a acelerar novamente, mas não apenas pela proposta. Era como se uma luz tivesse acendido dentro dela. Um evento e eu poderia expor minha paixão, minhas receitas e ao mesmo tempo, contribuir com uma boa causa. Isso me faz sentir viva. Pensou, mas logo a dúvida voltou. Mas e se eu não conseguir? Se não for o que esperam de mim? As conversas continuam com Érica expondo as ideias e Clara escutando. A amiga parecia tão entusiasmada e confiante, e isso acendeu uma nova chama de esperança no coração de Clara. Mas a sombra da dúvida ainda persistia. Você pode fazer isso, Clara. Você tem o talento e, pelo que vejo, um desejo profundo de fazer a diferença. As crianças precisam de alguém que acredite nelas, e você pode ser essa pessoa. Érica continuou. O desespero e a insegurança que antes a dominavam começaram a se transformar em algo mais, como um cobertor que envolvia em calor e segurança. Mas então, no meio do entusiasmo, a campainha tocou novamente. Clara foi buscar a porta, seu coração disparando mais uma vez. Ao abrir, a cena que se desenrolou a deixou sem palavras.
Um homem de terno, com uma expressão séria e uma pasta de couro, estava à porta. Ele não parecia alinhar-se com a vibração calorosa da conversa anterior. Com licença, Clara. Meu nome é Rafael, trabalho na área de investimentos sociais. Escutamos sobre seu potencial na confeitaria e estamos em busca de algo inovador na comunidade. Você estaria interessada em conversar sobre uma parceria? As palavras dele lhe atravessaram como um raio. Clara sentiu a cabeça girar. Uma proposta profissional, um investimento, mas isso não era apenas sobre doces. Era sobre sua vida, seus sonhos e o futuro de Lucas. O que isso significaria? Caminhando de volta para o interior da casa, Clara sentiu a pressão de estar entre dois mundos. O sonho de abrir a confeitaria, as oportunidades de ajudar as crianças e o peso das obrigações como mãe. Qual seria seu verdadeiro caminho? Clara olhou para Érica, que estava tão próxima, e viu que o sorriso dela era encorajador, mas o olhar de Rafael a deixava nervosa. Eu preciso pensar sobre isso, Clara respondeu hesitante, enquanto as emoções a invadiam. O que era um momento de vida quase mágica agora se tornava um labirinto de escolhas. E, ao mesmo tempo, a realidade dela parecia se moldar em um papel que ela nunca havia imaginado, como juntar todas essas peças e ainda ser a mãe que Lucas merecia? Afinal, decidir o seu futuro poderia também definir o futuro do filho. Enquanto as palavras ecoavam na mente de Clara, novas perguntas surgiam. Como posso fazer a escolha certa? Será que algum desses caminhos vai me levar para mais perto do que sonho? E o que é que realmente importa no final? E assim, Clara percebeu que uma decisão a aguardava, e poderia mudar tudo. Clara ficou em pé, imóvel, tentando processar o que tinha acabado de acontecer. Érica, que percebeu a confusão no olhar da amiga, se levantou e foi até ela, colocando uma mão solidária no ombro de Clara. Ei, calma. Respira, Érica falou suavemente. Essas propostas podem ser muito avassaladoras. Mas pense nisso. Essa é a chance de você mostrar ao mundo seu talento. E ainda ajudar uma causa linda, como a das crianças. Clara fechou os olhos por um momento, deixando as palavras de Érica ecoarem em sua mente. A ideia de ajudar outras pessoas era profundamente atraente. Mas, ao mesmo tempo, ela se sentia presa. E se eu falhar? E se eu não for boa o suficiente? A insegurança se instalou novamente, como um abafador no peito. Esse é o dilema, Clara. O medo de falhar impede que a gente busque o que realmente importa na vida, disse Érica. Você precisa se perguntar, o que você realmente quer? É simplesmente se manter na zona de conforto, ou deseja correr o risco para realizar seus sonhos? As palavras de sua amiga penetraram fundo, como se uma luz começasse a se abrir, iluminando os cantos escuros de sua alma. Clara sempre sonhou em abrir uma confeitaria, um espaço onde ela pudesse expressar não apenas seu talento, mas também seu amor por criar. E pensar que poderia fazer isso enquanto ajudava outras crianças. Isso a fazia sentir-se viva, pulsante, cheia de sonhos. Mas e Lucas? Ela se questionou em voz alta, a preocupação com o filho diluindo a esperança que estava brotando. Ele precisa de tempo, de mim. E se eu me perder nesse projeto e não conseguir dar a atenção que ele precisa? Érica fez uma pausa, observando Clara com carinho. Talvez essa seja a maior lição que você pode ensinar a ele. A importância de seguir seus sonhos e lutar pelo que se ama. Lucas vai aprender com você como transformar desafios em oportunidades. As palavras de Érica ressoaram dentro dela, mas a insegurança não se afastou. O olhar de Rafael estava ainda fresco na sua memória, e não sabia se estava pronta para aquele tipo de compromisso. Com um suspiro profundo, ela se sentou no sofá, terrestre. E se eu decidisse a favor da confeitaria e desse errado? Ou, e se eu aceitasse a oferta de Rafael e não gostasse da experiência? As dúvidas giravam em sua mente como as folhas ao vento. Érica se aproximou mais, fazendo com que Clara olhasse nos olhos. Amiga, as melhores histórias são aquelas em que enfrentamos as incertezas. O que você tem a perder se não tentar? Apenas o que está se escondendo atrás das suas inseguranças. Clara sentiu como se uma janela tivesse se aberto dentro dela. A ideia de se isolar em seus medos não estava mais fazendo sentido. Havia algo mais, algo que pulsava em seu coração e que pedia para ser libertado. Você está certa, disse, mais para si mesma do que para Érica. A determinação estava começando a se formar. Acho que preciso dar o passo à frente. Conversar com Rafael pode ser a chave para a transformação que eu tanto desejei. Nesse momento, uma ligação quebrou o instante. O celular de Clara começou a vibrar em cima da mesa, e a vibração parecia ressoar com sua própria adrenalina.
Ela olhou para a tela, e o coração teve um salto. Era Lucas, que estava ligando. Ele deveria estar na escola. Oi, filho. Clara atendeu com um sorriso, sentindo-se mais leve ao ouvir a voz dele. Mas assim que a conversa se desenrolou, seu coração apertou novamente. Lucas queria falar sobre um projeto para a escola, algo que Saramago tinha sugerido, e ele estava animado. Ao ouvir sua voz cheia de esperança, Clara percebeu que realmente importava. A atenção dela aumentava à medida que Lucas descrevia sua ideia, e ela se deu conta. Ser mãe e seguir adiante com seus sonhos não precisavam ser excludentes. Um impulso cresceu dentro dela. Se ele pode acreditar em si mesmo, por que eu não posso? Depois que a ligação terminou, Clara olhou para Érica, com uma nova determinação nos olhos. Vou falar com Rafael. Minha vida precisa de novos ares, e quem sabe isso também não. Inspira Lucas. Érica sorriu amplamente, e pela primeira vez em muito tempo, Clara conseguiu vislumbrar um futuro diferente. Contudo, no fundo, uma nova pergunta surgia. E se, ao dar esse passo, eu descobrir algo sobre Rafael que mudará tudo? O dia estava apenas começando, mas o turbilhão de emoções que Clara estava prestes a enfrentar prometia ser intenso. Era tempo de se arriscar, e o caminho para a verdade poderia ser mais complicado do que ela imaginava. Clara sentia o coração acelerado enquanto se levantava do sofá. Essa era a hora. A ideia de falar com Rafael a fazia sentir como se estivesse prestes a saltar de um penhasco, um misto de medo e adrenalina pulsante. Ela respirou fundo, lembrando-se do sorriso confiante de Lucas. Eu consigo, sussurrou para si mesma, como mantra. O caminho até o escritório de Rafael parecia mais longo do que o habitual. Os pensamentos sobre a conversa que estava prestes a ter dominavam sua mente. E se ele não gostar da minha ideia? E se eu parecer boba? As perguntas a perseguiam como sombras. Mas, em meio ao turbilhão, havia uma voz que a encorajava. O desejo de voar, de libertar sua criatividade. Assim que chegou ao escritório, Clara hesitou na porta. As paredes eram adornadas com fotos de eventos de sucesso, cada uma contando uma história de conquistas e desafios. Aqui vou eu, pensou, ligando a coragem ao sentimento de que aquele era um momento decisivo em sua vida. Posso entrar? Questionou, batendo levemente a porta entreaberta. Rafael estava sentado à mesa, analisando alguns papéis, e levantou os olhos ao ouvir a voz dela. O brilho marcante do olhar dele fez com que Clara sentisse um frio na barriga. Claro! Que bom que você veio, respondeu ele com um sorriso acolhedor, levantando-se para dar lugar. O que você gostaria de discutir? O projeto que você mencionou. Eu pensei um pouco sobre isso, começou ela, os nervos fazendo sua voz tremer levemente. Quero ajudar, mas preciso saber mais sobre como você vê a participação da minha confeitaria nesse projeto com as crianças. Rafael acenou a cabeça, como se a estivesse incentivando a continuar. É incrível que você pense assim. Acreditamos que a culinária pode ser uma forma de expressão muito poderosa para os jovens. Sua experiência pode fazer a diferença. As palavras dele reacenderam uma chama dentro de Clara. Ela começou a descrever suas ideias sobre oficinas de culinária, sobre como isso poderia não só ensinar habilidades, mas também proporcionar uma fuga criativa para as crianças. A cada palavra que saía de sua boca, sentia-se mais firme, mais confiante. No entanto, eu também tenho preocupações, admitiu Clara, seus olhos se fixando nos de Rafael. Não quero deixar Lucas de lado. Ele é a minha prioridade. Rafael a olhou por um instante, como se estivesse medindo suas palavras. Entendo perfeitamente. Mas, já pensou que juntos poderíamos encontrar um equilíbrio? Você poderia trazer Lucas para participar. Isso pode ser incrível para todos nós. As ideias dele a acertaram em cheio. Poderia levar Lucas para a confeitaria, para que soubesse que era possível sonhar e agir ao mesmo tempo. Nova esperança brotou diante dela, como uma flor desabrochando. Porém, assim que Clara estava prestes a aceitar a proposta e se comprometer, o telefone de Rafael tocou. Ele levantou o celular da mesa, olhou para a tela e a expressão em seu rosto mudou drasticamente. Desculpe, preciso atender, declarou, com uma sombra de preocupação. Clara sentiu um frio na barriga. Algo não estava certo. Enquanto Rafael se afastava para atender, a antecipação no ambiente fez seu coração disparar. O que estaria acontecendo? As palavras de Rafael antes do telefonema ressoavam, mas ela não podia ignorar que algo no ar mudou. Do lado de fora da sala, vozes começaram a aumentar, e o que deveria ser um momento de esperança agora parecia carregado de tensão. Clara se levantou, tentando escutar a conversa entre Rafael e a pessoa do outro lado.
O tom de voz alto e as expressões faciais dele a deixaram inquieta. O que será que ele estava escondendo? Ao voltar, Rafael olhou para ela, mas havia algo em seu olhar que Clara não conseguia decifrar. Desculpe pela interrupção. Precisamos continuar a conversa, mas, na verdade, há algo que preciso te contar. Ela sentiu um nó na garganta. A ansiedade se apertava dentro dela, fazendo com que perguntas brotassem antes mesmo de ouvir o que ele tinha a dizer. E se essa conversa mudar tudo para Lucas? Pensou. A tensão pairava no ar enquanto Rafael limpava a garganta, preparando-se para revelar um segredo que poderia revirar não apenas os planos de Clara, mas sua vida inteira. Capítulo 6. O silêncio na sala era quase palpável. Clara mal conseguia focar em Rafael. Seu coração batia forte como se quisesse sair pela boca. Ela sabia que a revelação que ele estava prestes a fazer carregava um peso que poderia mudar tudo. Como isso vai afetar Lucas? Essa pergunta corria solta em sua mente. Rafael parecia meditar sobre as palavras antes de entregá-las. Clara, eu ouvi algo que pode impactar a nossa parceria e a vida das crianças. Ele hesitou. A sinceridade dos olhos dele transmitia um misto de alívio e temor. Recebi uma notícia sobre uma crise que pode atingir várias das escolas onde planejamos trabalhar. Pode afetar o projeto. Clara ficou paralisada. A ideia de perder a chance de realizar algo significativo a fazia sentir uma onda de desespero. E isso significa que tudo o que estamos planejando pode não acontecer? Sua voz tremia, como se a realidade começasse a desmoronar. Rafael assentiu. Sim, e pode ser que tenhamos que repensar toda a abordagem. Não é certo ainda, mas há risco de cortes nos financiamentos e nas atividades extracurriculares. Ele limpou a garganta, seus olhos fixos nos dela. É um golpe duro, mas eu queria que você soubesse antes que se comprometa de verdade. Sua ideia é brilhante, Clara. Não quero que você se machuque investindo sua energia em algo incerto. As palavras de Rafael ecoavam na mente de Clara, cada uma como um martelo batendo num prego. A paixão que sentia por ajudar as crianças e fazer aquilo acontecer começou a desvanecer. E Lucas? E seus sonhos? A prioridade dele sempre foi o núcleo da sua decisão. Mas é por isso que quero fazer isso, com ou sem ajuda. Se as crianças precisam, eu não posso parar, declarou com mais força do que se sentia, tentando esconder a insegurança que a consumia. Rafael sorriu levemente, admirando a determinação dela. Essa força é o que precisamos. Porém, tenha em mente o que expliquei e como estes possíveis obstáculos podem exigir que nos adaptemos. Você está disposta a correr o risco? Clara respirou fundo. A dúvida consumia, mas a visão de Lucas, sonhando em um futuro cheio de possibilidades, lhe deu a coragem necessária. Estou disposta. Dizia essas palavras como se estivesse selando um pacto com seu sonho. Ótimo! Então vamos tentar criar um plano B. A resposta dele foi um sopro de esperança. E ainda podemos planejar algo para que Lucas esteja envolvido. Eu vou precisar da sua ajuda. Clara se sentiu levantada por aquelas palavras. A ideia de Lucas se unindo a essa nova jornada era revigorante. Sim, isso seria maravilhoso. Ele precisa entender que apesar dos desafios, existem coisas maiores que podemos vencer juntos. Rafael sorriu e, nesse momento, Clara sentiu uma conexão mais forte com ele. Era como se as incertezas fossem pouca coisa diante da crescente parceria que estava formando. Mas, à medida em que essas esperanças começavam a brilhar, novamente, o telefone dele tocou. Desta vez, porém, o desespero no tom parecia mais grave. Com um olhar mais sério, ele atendeu novamente, desta vez com pressa. Clara, por sua vez, sentia um frio na barriga com a intensidade do inesperado. O que mais poderia acontecer? Alguma coisa estava fora de controle, e a ansiedade dela cresceu, como se um novo furacão se aproximasse. Ao terminar a ligação, Rafael colocou o celular na mesa e se virou, mas o rosto dele transmitia uma preocupação crescente. Clara, temos um problema maior do que pensávamos. O administrador da escola, ouviram rumores sobre nós. É um problema que pode impactar tudo. O que seria agora? Clara sentiu um nó na garganta, a incerteza crescendo e a urgência no olhar dele fazia seu estômago se contorcer. Ela sabia que o próximo passo poderia ser decisivo. O que eles estão dizendo? Rafael fechou os olhos por um momento, como se estivesse buscando as palavras certas. Então, ele se inclinou para a frente e disse: eles acham que a culinária não é uma prioridade. Precisamos agir rápido. Era um momento decisivo. O futuro de suas aspirações estava ali, na linha de fogo, e
Clara tinha que decidir se tinha coragem para enfrentar mais um desafio. O que ela faria agora? Clara sentiu um turbilhão de emoções. O coração batia descompassado, e a pressão em seu peito só aumentava. Como assim a culinária não era prioridade? Era um sonho, uma luta, tudo pelo que havia ardentemente trabalhado. E agora, ameaçado por um simples comentário? Rafael, precisamos fazer algo. Não podemos deixar que esses rumores destruam o que estamos tentando construir. Sua voz era firme, mas lá no fundo, ela se sentia como um barco à deriva, à mercê das ondas de incerteza. Rafael a observou, seus olhos demonstrando uma preocupação que ela não poderia ignorar. Eu sei, Clara. Mas precisamos ser estratégicos. Se não estivermos preparados, podemos dar um passo em falso e perder tudo. Precisamos apresentar algo concreto ao administrador, uma prova de que a culinária é importante. Clara respirou fundo. Para ela, a alimentação não era apenas sobre comida. Era sobre nutrir corpos, vidas e sonhos. Ela se lembrou de Lucas, de como na cozinha ele parecia tão feliz e livre, como se toda a pressão do mundo desaparecesse em meio às panelas e temperos. E se a gente fizer uma apresentação? Um evento? Mostrar como a culinária pode mudar a vida das crianças? Sugeriu. Os olhos de Rafael brilharam. Isso pode funcionar. Se conseguirmos demonstrar o valor do nosso projeto com exemplos práticos, talvez consigamos convencê-los. A ideia começou a tomar forma. Clara e Rafael trocavam ideias freneticamente, vislumbrando uma apresentação vibrante, uma mistura de receitas, histórias e o impacto positivo que a culinária poderia ter nas crianças. A adrenalina pulsava nas veias dela enquanto imaginava Lucas envolvido na preparação, mostrando a todos do que eram capazes. Preciso falar com Lucas, Clara disse de repente. Ele precisa estar aqui. Isso é tão importante para ele quanto é para mim. Logo, Clara conseguiu que Lucas a encontrasse. Ele entrou na sala, com os olhos brilhando de curiosidade. Mãe, o que aconteceu? Lucas, nós temos um desafio pela frente, começou Clara, sua voz cheia de empolgação e um toque de seriedade. Precisamos mostrar que a culinária é importante. Eu quero que você se junte a nós nessa luta. Você topa? Lucas sorriu, a energia dele contagiou a sala. Claro! O que eu tenho que fazer? Você vai nos ajudar a criar receitas, e pode até demonstrar algumas delas na apresentação, Rafael acrescentou. Ao ouvir isso, os olhos de Lucas se iluminaram. Era como se um novo mundo de possibilidades lhe fosse aberto. Mas enquanto Clara se deixava levar pela emoção do momento, uma pontada de preocupação persistia. O que aconteceria se tudo isso não funcionasse? E se o administrador não visse valor na visão deles? Mergulhada nessas incertezas, Clara decidiu que não deixaria que o medo a paralisasse. Com Lucas ao seu lado, ela sentiu um reforço em seu impulso. Acreditar que poderiam fazer a diferença era um pequeno passo para mudar o mundo deles. A equipe se pôs a trabalhar. As semanas seguintes foram intensas e repletas de risos, aprendizado e, claro, algumas frustrações. Clara via Lucas se desenvolver, e cada risada compartilhada enquanto eles cozinhavam juntos fazia seu coração transbordar de felicidade. Mas ainda havia uma pressão crescente sobre eles. A apresentação não era só mais um evento qualquer. Era a chance de salvar o projeto e resgatar seus sonhos. No dia da apresentação, Clara sentia suas mãos suadas e o estômago revirado. O auditório estava lotado, e ela percebeu que as palavras que mais temia eram as mesmas que mais ansiava para serem ouvidas. Antes de entrar no palco, Rafael se virou para ela. Vamos juntos, Clara. Estamos nessa como uma equipe. Mas quando chegou a sua vez de falar, uma voz ecoou na sua mente. E se não for suficiente? Ela não sabia que alguém estaria prestes a entrar em cena e trazer à tona a verdadeira razão por trás da falha, mudando tudo novamente. E agora? Pensou Clara com um frio na barriga. O que mais poderia acontecer? Clara respirou fundo, tentando controlar a avalanche de sentimentos que a dominava. O auditório murmurejava, pessoas fazendo anotações, olhos curiosos fixados nela. Era um momento que poderia mudar tudo, mas a pressão começava a ser insuportável. Rafael a encorajava com um olhar firme, mas inseguro, e Lucas, ao seu lado, parecia alheio ao peso que acompanhava a responsabilidade. Ela ajustou os papéis em suas mãos, a apresentação na ponta da língua, mas uma nova voz interrompeu seus pensamentos. Uma mulher alta e elegante, com um olhar penetrante, atravessava o auditório. Clara reconheceu imediatamente. Era Teresa, a representante dos investidores.
Conhecida por sua objetividade, tinha fama de não poupar críticas. Antes que Clara pudesse retomar o foco, Teresa se aproximou do microfone. Desculpe interromper, mas acredito que é bom esclarecer algumas coisas antes de seguirmos. A prioridade da administração sempre foram os números e resultados. O que garante que essa proposta trará melhorias? O esperto é cortar custos, e os projetos sociais muitas vezes não mostram o impacto que pretendemos. O ambiente ficou pesado. Clara sentiu o estômago revirar. O que ela diria? Lucas olhou para ela, preocupado. Rafael pressionou sua mão, como que dizendo que eles tinham que ir em frente, não importa o que acontecesse. Clara sentiu uma corrida de adrenalina, um impulso que poderia guiá-la ou derrubá-la. Teresa, eu entendo suas preocupações, começou Clara, sua voz trêmula, mas firme. Mas a culinária é um pilar essencial na formação das crianças. É através da comida que conectamos valores, aprendizados e saúde. Não se trata apenas de fazer refeições, mas de construir uma base sólida para o futuro delas. Ela falou com paixão, com a força que as lembranças de Lucas cozinhando a faziam sentir. A determinação que vinha do fundo de seu ser parecia contagiar os que estavam à sua volta. Além disso, temos resultados. Essas crianças estão aprendendo não só a cozinhar, mas valores de responsabilidade, trabalho em equipe e criatividade. A culinária pode mudar vidas, e nós mostramos isso já. Um murmurinho no auditório começou a crescer. Clara percebeu que Rafael também estava se empolgando, fazendo anotações frenéticas. Lucas acenava com a cabeça, como se estivesse aplaudindo do banco. Mas Teresa não parecia convencida. Isso é muito bonito, Clara. Mas sem números, sem provas concretas, nada disso vale, disse ela, com a segurança habitual. E não podemos esquecer que estamos em tempos difíceis. Cortes são necessários. Clara sentiu uma dor no peito. O sonho dela poderia ser destruído ali, em um simples discurso bem articulado. Mas antes que as lágrimas descessem, Lucas levantou a mão. Todos o olharam, surpresos. Mãe, posso falar? A voz do menino era clara. Ele se levantou. A emoção do momento não a impediu de notar a coragem que exalava dele. Eu sou uma das crianças que aprendeu a cozinhar com você. E na cozinha, eu não só faço comida. Aprendi sobre amizade, trabalho em equipe e até a cuidar dos outros. Um dia, fizemos uma sopinha para quem não tinha o que comer. Isso mudou a vida de quem provou. Isso é real. O auditório se iluminou. O impacto da fala do menino ressoou como um sino. Teresa ficou em silêncio, perdida em seus pensamentos. Posso te mostrar o que aprendemos. Posso cozinhar ao vivo e mostrar que não é só sonho. É uma realidade. Eu quero ajudar. Lucas concluiu, cheio de entusiasmo. Clara mal sabia como reagir. O que seu filho fizera? A coragem dele era uma luz brilhante na escuridão que ameaçava tudo. Mas ainda havia uma dúvida intrigante em sua mente. Teria isso sido suficiente para convencer Teresa e o restante do auditório? E se isso não funcionar? A angústia ressoou, mas agora acompanhada de uma nova esperança. Enquanto a tensão criava um clima quase elétrico, Clara percebeu que toda a energia da sala havia mudado. Era uma luta real agora, e todos estavam envolvidos. Mas, acima de tudo, estaria Lucas realmente preparado para encarar a verdade? Sobre a pressão que o aguardava? E se tudo isso fosse apenas o começo de desafios muito maiores? A sala vibrava com a expectativa. Clara sentia um turbilhão de emoções. A coragem de Lucas tinha acendido uma chama de esperança, mas as dúvidas ainda dançavam em sua mente. O olhar de Teresa permanecia fixo e desafiador, enquanto murmúrios varriam o auditório. Cozinhar ao vivo? Clara ecoou, os olhos fixos no filho, a incredulidade evidente em sua voz. A ideia era audaciosa e arriscada. O que ela tinha a perder poderia ser um sonho. Mas ao mesmo tempo, o brilho nos olhos de Lucas a fazia reconsiderar. Mãe, eu quero fazer isso. Lucas insistiu, seu rosto iluminado pela determinação. Ele sabia que seria algo extraordinário. Clara hesitou, mas a tranquilidade que vinha da inocência de Lucas a fez respirar fundo. Se isso for o que você quer, então vamos fazer. Respondeu Clara, um riso nervoso escapando de seus lábios. A sala parecia ter parado por um instante. Posso, então, pedir que você venha até aqui, Lucas? Teresa pediu com um tom de ironia. Foi o toque que fez Clara dar um passo à frente,
determinado a apoiar seu filho. Lucas subiu ao palco com a confiança de quem já havia conquistado o mundo. Ele se posicionou em frente a uma mesa com utensílios de cozinha, um pequeno fogão e alguns ingredientes. O auditório observava, atenção misturada à curiosidade. Hoje eu vou preparar um prato simples, mas que fala muito sobre o que aprendemos juntos, ele disse, a voz clara e firme. Clara observava, emocionada, questionando se ele estava pronto para essa primeira grande demonstração. Os dedos de Lucas dançavam entre as colheres e os ingredientes, enquanto ele falava sobre cada passo que estava dando. Esse é um dos meus pratos favoritos. Aprendi a fazer com a minha mãe. E também a importância de compartilhar. Enquanto ele falava e cozinhava, os olhares no auditório mudavam gradualmente. Ele continuava a descrever o que fazia, o amor que colocava em cada ingrediente, criando uma conexão direta com os ouvintes. As luzes pareciam aquecer à medida que seu espírito contagiante preenchia a sala. Mas, de repente, um pequeno acidente ocorreu. Uma panela fervilhante transbordou, molhando a mesa e espalhando um pouco da mistura. Clara sentiu um frio na barriga. O que Teresa pensaria disso? O sorriso de Lucas desapareceu por um breve momento, mas, em seguida, brilhou novamente. Ele respirou fundo. Às vezes, as coisas não saem como planejamos, mas tudo bem, disse Lucas, com uma segurança que a surpreendeu. A vida é assim. Aprendi que o importante é sempre tentar, se cair, sempre levantar. Os murmúrios no auditório se tornaram aplausos suaves. Clara sentiu lágrimas de orgulho escorregarem por seu rosto. Ali estava seu filho, mostrando ao mundo que todo erro é uma oportunidade. No final, Lucas apresentava um prato simplista, mas repleto de significado. Com um gesto, ele ofereceu pequenas porções a algumas pessoas da primeira fila. Isso é um pedacinho da nossa história. Espero que gostem. Foi um momento mágico, o gosto não importava tanto quanto a entrega. Clara sabia que, mesmo que nada mudasse na percepção de Teresa, seu filho acabará de fazer algo grandioso. Os sorrisos nos rostos da plateia diziam tudo. Mas quando Clara olhou para Teresa, a expressão dela era de surpresa misturada a uma hesitação. O que ela estava pensando? Esse não era o fim, era um novo começo, uma batalha ainda por ser travada. A pressão estava longe de acabar, e Clara sabia que os resultados viriam apenas depois de muitos desafios. Afinal, o que aconteceria a seguir? O que Teresa diria? E Lucas, estava realmente preparado para as reações do mundo ao seu redor? Clara se sentiu flutuar como se estivesse em um sonho. O brilho nos olhos de Lucas iluminava não só o auditório, mas também seu coração. Ele havia vencido uma batalha interna, e ela se lembrou de que esse era o primeiro passo de muitos. Enquanto o público aplaudia, Clara percebeu que mais do que um simples prato, Lucas havia oferecido a eles um pouco da luz que havia dentro dele. Mas ainda havia incertezas pairando no ar. O momento mágico precisava ser convertido em algo sólido. Ela virou-se para Rafael, que estava quase tão emocionado quanto ela. Ele sorriu e fez um sinal positivo com a cabeça, transmitindo confiança. Lucas estava pronto. E então, a atenção se voltou para Teresa, que agora olhava para Lucas com uma expressão que Clara não conseguia decifrar. Uma mistura de surpresa, talvez até respeito, mas ainda com o peso da razão. Quando a mulher alta se levantou, a sala silenciou em expectativa. Lucas, você foi incrível, começou Teresa, sua voz um tanto diferente do tom crítico que tinha antes. Ver a paixão e a criatividade que você trouxe para sua apresentação foi algo muito especial. É raro ver essa ligação emotiva, especialmente em um ambiente como este. O coração de Clara disparou. As palavras de Teresa podiam ser o primeiro passo para convencer o restante da administração. Contudo, continuou Teresa, ainda precisamos garantir que o projeto tenha viabilidade financeira. Precisamos de provas concretas que os benefícios da culinária sejam mensuráveis. Você entendeu, certo? Não é apenas sobre ter um bom discurso, mas sim sobre entregar resultados. Clara franziu a testa. Aquilo era um obstáculo, um novo desafio. Mas um desafio que poderiam superar juntos. Nós podemos fazer isso, Teresa. Podemos reunir dados e histórias reais através de eventos como este. Vamos realizar outras apresentações, levar nossas receitas para mais escolas e alcançar mais crianças. E então, podemos medir o impacto real. É possível. Sua voz estava decidida, e seu olhar firme. A sala começou a vibrar novamente com murmúrios animados. Clara podia sentir que o desespero estava se transformando em determinação. Lucas olhava para ela com uma mistura de orgulho e expectativa.
Estão certas, devemos seguir essa abordagem, respondeu Rafael, com um brilho em seus olhos. Se Clara e Lucas estiverem dispostos a trabalhar em parceria com a administração e apresentarem suas ideias em outras escolas, poderemos efetivamente mostrar não apenas a importância, mas os resultados que podem ser colhidos através da culinária. Vamos criar um programa piloto. Clara admirou o quão longe tinha chegado. A jornada não teria sido possível sem o apoio e a coragem de Lucas. Ele havia dado um passo à frente em uma situação que muitos adultos evitariam. E com certeza, a coragem do filho a motivou a lutar ainda mais forte. Sim, exclamou Clara, isso é o que devemos fazer. E prometo que não será apenas na teoria. Vamos nos dedicar, buscaremos parcerias, faremos eventos gratuitos. Tudo será feito com amor e dedicação. A energia na sala se transformou. Uma onda de apoio emergiu, e até algumas pessoas começaram a aplaudir novamente. Teresa parecia pensativa, mas ao olhar para o entusiasmo crescente ao redor, houve um sinal de que algo positivo estava por vir. Certo, disse Teresa, com um leve sorriso nos lábios. Se vocês realmente estiverem dispostos a correr essa maratona, eu também estarei ao lado de vocês. Que comece um novo projeto. A sala explodiu em aplausos. Clara olhou para Lucas, suas expressões refletiam a alegria e a vitória. Eles tinham muito trabalho pela frente, mas aquele era o início de um novo capítulo em suas vidas. Voltando para casa, Clara segurou Lucas em um abraço apertado, seu peito explodia de orgulho e amor. Você foi maravilhoso, meu filho. Estou tão orgulhosa de você. Se a gente trabalhasse nas receitas juntos, poderíamos fazer algo realmente incrível, Lucas sugeriu. O brilho no olhar dele denunciava o entusiasmo indomado. É isso mesmo, vamos fazer juntos. Clara respondeu, sentindo que finalmente estavam trilhando o caminho que tanto sonharam. O alicerce estava sendo construído, e a cada passo estavam mais perto de um futuro repleto de possibilidades. Assim, Clara compreendeu que a luta era necessária, mas aquela luta agora estava cheia de esperança, realização e, principalmente, amor. Era um começo, e para ela, isso significava tudo. E a vida tinha uma maneira própria de recompensar quem luta. Se você está apaixonado por esta história, inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas vejam essa história tocante. Comente suas reações e teorias sobre os próximos passos de Clara e Lucas. E não se esqueça, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam de inspiração e motivação para seguir seus sonhos. Esse é o momento de mostrar seu apoio.